Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7. Vai ser projetado ali. Quero conversar com você. O tema da minha reflexão, do meu sermão, é Não Mais Eu. Nós vamos bater um papo sobre o tema dessa conferência. Um tema que foi escolhido por eles. Não sei se você sabe, mas é sempre eles que decidem qual o tema que nós vamos trabalhar na conferência. A gente começa orando, pedindo a direção de Deus. Eles oram, pedem a direção de Deus sobre o que Deus quer falar nos dias da conferência. E a gente ora, a gente vai fazendo reunião, até chegar no denominador comum e definir qual o tema que Deus, entender qual o tema que Deus realmente quer que a gente trate. Então, eu estou introduzindo, falando para você entender que você está aqui hoje, você vai ouvir uma mensagem que Deus preparou para você. Amém? Então, vamos ler comigo ali. Romanos, capítulo 7, versículo 24. Você que gosta de acompanhar na sua Bíblia, não fecha não, que a gente vai fazer um passeio nesse capítulo de Romanos 7 aí, para a gente entender bem o que Paulo está querendo dizer. Mas o versículo 24, a título de introdução, diz assim, ó. Ali está desventurado, a versão que eu trago aqui é miserável homem que sou. Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Essas são as palavras de Paulo. Não mais eu. Esse tema é proveniente, está contido no texto que Tiagão pregou hoje de manhã, top demais, por sinal, lá em Gálatas 2:20, quando Paulo diz assim, ó, eu estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu é uma decisão. Eu decido não fazer mais a minha vontade, e sim a vontade de Deus. Eu decido não mais ser guiado pelo meu eu, e sim ser guiado por Deus. Não mais eu é a decisão de uma pessoa que entende que a vontade de Deus, ela é melhor do que a sua. Não mais eu é a decisão que envolve todas as áreas da nossa vida. Não mais eu é uma decisão sábia de alguém que quer viver de uma forma que agrada a Deus. Eu quero bater esse papo com você, breve, pensando nessa experiência do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo, de uma forma muito singular, ele rasga o coração dele, com muita sinceridade, com muita verdade, e ele expõe, compartilha com os romanos e compartilha com a gente hoje uma guerra interior travada contra o seu eu. E é exatamente o que eu e você devemos fazer diariamente para que nós possamos dizer também, não mais eu. Hoje eu quero destacar 3 segredos que a gente precisa saber e colocar em prática, para a gente, assim como Paulo, poder dizer com toda sinceridade assim, ó, não mais eu. Chega do meu eu. Agora não sou eu mais que comando. Não sou eu mais que estou com controle. É Deus. E no capítulo 7, lá no versículo 14, a parte B do versículo, tem a nossa primeira lição que eu quero destacar aqui. A gente aprende com Paulo que para a gente dizer não mais eu, é necessário autoconhecimento. Olha o versículo 14 aí, projeta aí, por favor. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo demonstra aqui que ele tinha um autoconhecimento. Ele sabia quem ele era. Ele diz assim, ó, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado.
Ele chegou à conclusão que os desejos do seu eu eram contrários aos desejos de Deus. Ele percebeu que o seu eu o seduzia todos os dias para fazer o que era errado, para pecar. Você já imaginou alguém, um cristão, alguma pessoa que você olha assim, esse é um servo do Senhor. Você escutar ele falando assim, eu sou, a minha carne, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Parece que é um negócio incoerente. Alguns autores afirmam, eu não concordo, que Paulo, quando ele está dizendo isso aqui, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, ele está falando da época antes da conversão dele. Antes de ele se converter, antes de ele ter um encontro com Jesus. Eu não concordo. Por que eu vou fundamentar isso? Se você olhar, eu estudei esse texto, fiz um estudo bem detalhado, então assim, se você olhar no capítulo 7, até o versículo 13, Paulo, ele está usando o verbo no tempo passado. Lá no versículo 11, ele diz assim, ele usa o verbo enganou, matou. Lá no 13, causou, tornou. Já no 14, 15, é o verso que a gente leu agora, o 14, ele está usando o verbo no tempo presente. Eu sou, compreendo, faço, detesto. Ou seja, Paulo está falando de um conflito que ele vivia naquele presente momento. Concordo com John Murray, ele diz assim, a pessoa retratada em Romanos 7, 14 a 25, esse texto, daqui a pouco eu vou ler, é alguém cuja vontade se volta para aquilo que é bom. E o mal que ele comete é uma violação daquilo que ele quer e prefere. Ele faz coisas más, no entanto, as abomina. O homem não regenerado ou não convertido aborrece o bem. Este, Paulo, odeia o mal. Olha, por favor, projeta também aí capítulo 7 também, do versículo 15 ao 23. Eu vou ler aqui, essas são as palavras de Paulo. Presta atenção, bastante atenção, nas palavras de Paulo. Olha como é que ele se conhecia, olha o que ele diz aqui. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Você se identifica com o apóstolo Paulo aqui? Seja sincero. Você se identifica? Eu confesso que em um momento da minha vida, alguns anos atrás, eu tive uma crise. E esse texto de Paulo, Deus usou esse texto para me tirar da crise. Eu lutava contra um pecado que eu não conseguia vencer. E eu orava, pedia a Deus, Senhor, tira isso de mim, eu não quero isso. Eu quero vencer, mas eu não consigo. Eu me policiava, quando eu via, já cometia. E eu, em crise com Deus, eu entendi que nem sempre Deus, muitos conhecem o espinho da carne,
Deus nem sempre tira aquilo que a gente gostaria que Ele tirasse, mas Ele nos ensina a lidar. E eu vejo assim Paulo, assim de uma forma muito sincera, como ninguém eu nunca vi, ele ser muito sincero e assim, muito didático, para mim e para você que luta contra o pecado. Para mim e para você, sinceros, esse papo para quem é sincero, que percebe a nossa mazela, o nosso mal que habita na gente, que a gente precisa se policiar ao máximo, porque senão a gente faz bobagem. A gente fala o que não deve. A gente pensa o que não deve. Ou pelo menos não gostaria de pensar. E muitas vezes a gente tem que repreender até pensamento. Tem gente que não, tem gente que é santarrão. Comigo não, eu sou glória a Deus, aleluia, servo do Senhor, tá. Melhor que Jesus. Esse papo não é para você. O Dr. Russell Shambler diz assim, Paulo agia não por sua própria vontade, impulsionado pelo homem regenerado, convertido, e sim de acordo com a vontade do seu, olha que Russell Shambler chama, senhor ilegítimo, o pecado. É verdade que ele não pertencia a tal senhor, porquanto já fora redimido, convertido. Mas seu antigo senhor ainda não lhe permitia ser livre. Você que é convertido, tem áreas da sua vida que de vez em quando vem assim, estou aqui, hein? Coisas que você cometeu no passado, que às vezes aflora que dá vontade de fazer. Coisas que você não deve ou não deveria fazer, mas que vem aquela vontade e você tem que decidir, ou digo não, ou digo sim. Ou faço ou não faço. Isso acontece com você? Claro que acontece, que eu sei, acontece comigo. Você não é diferente de mim. Existe, eu preciso que você entenda, Paulo está nos ensinando aqui, que existe um senhor mau dentro da gente que ele quer nos escravizar. E você precisa se conhecer. Esse autoconhecimento, a ideia é você precisa se conhecer. Porque sem autoconhecimento, você não consegue dizer não para o seu eu. Você não consegue se policiar, se planejar, para que o seu eu não tome as decisões na sua vida. Aí você não consegue dizer não, mas eu. Conversando com um amigo, ele passou por uma dificuldade na vida dele, e ele comentou para mim, falou para mim assim, irmão, a pior batalha que eu já enfrentei na minha vida, nesse momento principalmente, foi contra a minha mente, foi contra o meu eu, as vontades que eu tive de fazer, vingança, vontade de fazer uma besteira. Só não fiz porque Deus não deixou, porque eu cheguei a planejar. Ele decidiu dizer não para a vontade dele. É estratégia de guerra. Conhecer o inimigo. Para se ter vitória sobre o inimigo, você precisa conhecer. Ponto forte dele, ponto fraco. No futebol, a equipe técnica, treinadores, eles estudam a equipe adversária. Qual o ponto fraco para quê? Para vencer a partida. Aí você acha que se você não se planejar para vencer o teu eu, você vai vencer? O apóstolo Paulo, gente, um dos maiores exemplos de conversão, um dos maiores pregadores da palavra de Deus,
um dos maiores evangelistas que já existiu na face da terra. Ele precisou se conhecer. Você acha que com você vai ser diferente? Na nossa vida também deve ser assim. Você se conhece? De verdade. Você se conhece? Você sabe quais são seus pontos fracos? Onde normalmente o inimigo gosta de investir na sua vida? Você sabe? Você conhece seus limites? Você sabe até onde você pode ir? Eu trabalhei num CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial, de álcool e droga, lá em Itaguaí. Eu fazia atividade física, sou professor de educação física, eu fazia atividade física com os pacientes. E todos os meus dias de estar lá, eu levava, fazia uma caminhada com eles, muita medicação, sabe, intoxicado, impregnado de remédio. Então, eu levava, dar uma caminhada, ver a rua, eles ficavam todos felizes. Um dia, a gente passeando lá pelas ruas de Itaguaí, estava caminhando, batendo papo, trocando ideia com eles, a gente ria pra caramba, brincava, tal. Teve uma hora que eu tinha um paciente chamado Rodrigão, moleque que tinha 2 metros de altura. Aí, daqui a pouco, assim, ele passando, daqui a pouco ele entrou na rua, ele travou. Professor, vamos pela outra rua? Tu imagina o susto que eu tomei, porque eu ficava meio escaldado, porque os caras usuários de droga, envolvido com tráfico, meu irmão, vem, queima de arquivo, vou de rodo junto, mas eu ia, Senhor, vai, conduz aí, vamos lá, vamos. Ele travou, ele falou assim, pastor, vamos pela outra rua? Eu falei, vamos lá, pô, vamos, você que manda, bora, vamos pela outra rua. Aí continuamos passeando e tal. Quando chegamos na clínica, e com aquele negócio, eu falei, cara, o que aconteceu com o Rodrigão, cara? Por que o Rodrigão travou ali? Será que viu alguém que, sei lá. Aí conversar com ele, ele falou assim, Diego, o que aconteceu, cara? Por que tu não passa aquela rua e tem uma situação lá? Ele falou, não, pastor, não, professor. Eu não sei se tu reparou, naquela casa, logo no início da rua, estava rolando um churrasco. Falei, pô, tá vendo churrasco de longe, Diego? E eu gosto de churrasco também, né? Estava rolando um churrasco, eu vi na chaminé a fumaça. Eu falei, e daí, cara? Ele falou, a fumaça me faz lembrar da maconha. Quando eu sinto cheiro de churrasco, me dá vontade de fumar maconha. A porta de entrada, quem sabe, entende um pouquinho, a porta de entrada dele era o cheiro do churrasco. Dava vontade louca nele de fumar maconha. Ele não querendo fumar a maconha dele, que ele tinha dependência química, quando ele vê a fumaça, ele vaza. Aqui eu não entro. Se eu forçasse, não, vamos embora, vamos por aqui, eu quero, porque ele não iria. Autoconhecimento. Às vezes a gente fica assim, parece que o diabo está ali com um fuzil apontado para a gente, tá? Parece que você precisa se conhecer. Tem lugares que não dá para você frequentar. Eu me conheço. Tem situações que eu não frequento. Não vou, não quero pecar. Se eu estou em alguma situação, me sinto tentado com alguma coisa, eu vazo. Aprendi com José. Você se conhece? Ou você vai ficar a vida inteira dizendo, é mais forte que eu, poxa, não sei como é que aconteceu, Quem não quer cair, quem não quer deixar o eu direcionar, se planeja. Você precisa se conhecer para você se planejar. E assim você vai vencer. Assim você vai conseguir dizer, não mais eu. O autoconhecimento é o primeiro passo para a gente vencer as batalhas diárias que precisamos travar quanto o nosso eu. Autoconhecimento. Amém? Olha o versículo 24 aí, por favor.
Depois da gente se autoconhecer, a gente precisa reconhecer a nossa incapacidade. Para a gente dizer não mais eu, a gente precisa reconhecer a nossa incapacidade. Olha o versículo 24, foi o que eu li no início. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Você consegue imaginar Paulo dizendo isso? Caraca, que miséria é essa na minha vida? Não aguento mais isso, cara. Eu vejo um Paulo esgotado de lutar contra si, de lutar contra o seu eu, de lutar contra o pecado, de lutar contra as tentações. Paulo está pedindo socorro aqui. Reconhece a sua miserabilidade, reconhece a sua incapacidade, dependência de uma força maior para vencer o seu eu. William Hendrickson, ele diz assim, segundo a Escritura, é precisamente o cristão que mais progrediu, ou seja, o crente maduro, que mais profundamente se preocupa com o pecado. Quanto mais uma pessoa faz progresso na santificação, tanto mais também sentirá aversão à sua pecaminosidade. A gente precisa entender que existem situações, tentações, que a gente até consegue vencer, passar. Mas também existem outras que excedem as nossas forças, que excedem a nossa capacidade. E a gente precisa ser muito sincero como Paulo com isso. A gente tem que ter muita sinceridade para a gente realmente reconhecer, cara, sozinho eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. Quem vai me livrar desse corpo que me leva para a morte? Quem vai me livrar dessa tentação que eu caio sempre? Você tem dúvida, lendo o apóstolo Paulo, meditando agora essa noite, você tem dúvida que o apóstolo Paulo lutava com todas as forças? Eu fico imaginando as marcas que a vida, quem conhece a vida de Saulo, depois do apóstolo Paulo, as marcas que a vida anterior à sua conversão deixou na vida dele. Se você fosse um pouquinho sincero, você sabe que algumas coisas que a gente cometeu lá atrás, às vezes, como eu falei, vem bater na nossa porta. Às vezes, coisas que a gente já deixou para trás, às vezes ela quer vir e a gente está repreendido no nome de Jesus. Sai fora. Estou lembrando acho que foi uma imagem que eu vi, não lembro, antiga, dizer que diz assim, eu achei que o velho homem tinha morrido afogado nas águas batismais, mas descobri que o miserável sabia nadar. Ou seja, ele ainda me tenta, eu ainda tenho vontade de fazer o que é errado. Eu ainda tenho vontade de fazer, pensei que você tem um milagre na água, não tem nada de milagroso. O batismo não torna ninguém santo. A nossa luta contra o pecado é até a morte, ou então até Jesus voltar para nos buscar. É guerra. É guerra, parceiro, é guerra. Não tem para onde fugir. O segredo de Paulo foi reconhecer sua incapacidade e entender que a graça de Deus era o que ele precisava para vencer as suas lutas. Algumas vezes já atendi pessoas no gabinete pastoral aqui e ouvi de pessoas assim, pastor, eu não queria fazer isso, mas eu fiz. Pastor, eu não queria sentir isso, mas eu sinto. Eu não queria pensar nisso, mas eu penso. Eu já atendi uma pessoa com dificuldade na área sexual
que ele falou assim: pastor, eu não queria sentir isso. Por que Deus me fez assim? Por que Deus colocou isso? Eu entendo que isso é errado. Eu entendo que isso não é a vontade de Deus para a minha vida. Mas eu sinto, o que eu faço? Eu vou me matar. Não tem jeito. Quantos anos eu oro por isso? Aí você diz o quê? Vai para o inferno? É porque a gente gosta muito de julgar. Tem a coisa que crente faz bem é julgar. Você faz o quê? Um rapaz que luta contra o pecado dele, contra a tentação dele. Às vezes tem um monte de santarrão tacando pedra, com terno e gravata, às vezes. Aí que está traindo a mulher, que fica olhando para a mulher dos outros, ou então fica olhando para o marido dos outros. Santarrão. Depois que eu falo dos adolescentes ainda. Defendo mesmo os adolescentes. Top? Quem é? Sinceridade, reconhecer, pedir ajuda. Reconhecer nossa incapacidade precede o pedido de ajuda. Você precisa reconhecer. Peça ajuda a Deus. Peça forças a Deus. Compartilhe suas lutas com alguém que você confie. Que você confie. Cuidado, hein? Estou lembrando daquela a historinha, meu pai já contou aqui algumas vezes, dos 3 diáconos, lembra? Os 3 diáconos saíram para comer um negocinho, foram comer, logo o diácono também, né? Foi para comer um negocinho e tal, resenha, aí, como é que tá? Família, tranquilo, tal. Vamos, cara, estou passando... Acho que a gente podia ajudar um outro em oração, vamos confessar nossas dificuldades aqui e tal. Aí, é assim, a gente precisa disso, cara. A Bíblia fala que a gente precisa realmente um ajudar o outro, tal. Aí um chegou e falou assim, rapaz, minha tentação, minha dificuldade é dinheiro. Cara, eu minto por causa do dinheiro, eu faço coisa errada, eu me corrompo por causa do dinheiro. É mesmo, rapaz? Vamos orar por você. Aí o outro falou assim, cara, minha fraqueza é mulher. Meu irmão, não aguento ver um rabo de saia. Meu irmão, quando eu passo, eu fico louco, eu não consigo, o olho dá tremedeira, eu quero olhar, mas eu não quero, mas quando eu vejo, eu já estou olhando, já estou pensando, já estou na cama com a mulher, sem a mulher nem me conhecer. Que isso acontece, vocês sabem disso. Isso acontece. Jesus fala sobre isso. Aí eu, rapaz, que situação, hein, rapaz? Você, hein, diabo, que situação. Vamos orar por você, taradão. Vamos orar. Vamos orar pelo nosso diácono tarado aqui e tal. Aí o terceiro, e você, rapaz, ele quietinho, né, assim. Fala aí, cara, a gente combinou, vamos, fala tu aí. E, cara, minha dificuldade é minha língua, cara, eu não consigo controlar. Eu não consigo guardar segredo. Eu falo, eu não consigo, eu já estou pensando em para quem que eu vou contar isso aqui. Pela miserável. Então, assim, cuidado. Pode até beber água. Cuidado para quem você conta as coisas. Depois vai dizer que foi o diabo que espalhou. Foi não. Então, vamos voltar para cá, que eu até me perdi. Compartilhe. Peça direção a Deus, para que Deus mostre para você pessoas que você pode compartilhar suas lutas, suas dificuldades. Ore. Ore um pelo outro. Sustente um ao outro em oração. Existem tentações que nós precisamos de ajuda para a gente vencer. Fala dos adolescentes, que é conferência dos adolescentes, essa galera sabe. Eu sou o primeiro, eu me coloco junto com eles, no mesmo nível. Eu não sou melhor que eles, sabem disso. A gente troca, a gente conversa. Eu escuto coisas que você não tem noção. Confessam tentação, confessam pecado. Senhor, pastor, me ajuda em oração. Tipo, vamos lá, vamos orar. Não, é isso, aquilo, você caiu por causa disso, aquilo, não faz isso, como é que foi? A gente não passa o mão na cabecinha de ninguém, não. A gente trata. A gente está aqui para julgar.
A gente trata, a gente cuida, arrependimento, perdão, e a gente segue. Compartilhe suas lutas. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó: quem não confessa a tentação, confessa pecado. Quem não confessa a tentação, uma hora vai confessar pecado. Você está passando por uma luta? Está com muita dificuldade? Você está clamando ao Senhor? Você entende que precisa compartilhar com alguém, ajuda de alguém para te ajudar? Porque, não sei se você já reparou, gente, por exemplo, quando você compartilha uma tentação com alguém, aumenta a tua responsabilidade. Porque se você vier a cair, você, além de se frustrar o Senhor, você frustra seu. Te ajuda você a vencer. Te ajuda você... Pô, fulano vai me perguntar como é que está aí. Se eu cair, eu vou falar. Isso é didático. Para quem você confie. Vou ressaltar aqui, tá? Porque tem muito irmãozinho fofoqueiro dentro da igreja. Cuidado. Reconheça a sua incapacidade e busque ajuda. Para dizermos não, mas eu, precisamos reconhecer que não somos capazes de vencer sozinhos. Precisamos, assim como o apóstolo Paulo, pedir socorro para quem pode nos ajudar e nos dar vitória. E esse é exatamente a última lição, o último segredo que eu encontro aqui no texto. Olha lá, capítulo 8 agora, versículo 11. Para a gente dizer não, mas eu, é necessária a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Olha aí, por favor, capítulo 8, versículo 11. Acompanha lá. Repara que o texto começa com se. Galera do português, se significa o quê? Condição. Se eu não me engano, é partícula condicional, não é isso? Estudei para concurso, tá, gente? Condição. Paulo diz assim, ó: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? Quem? Jesus amado. Vou voltar. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? Deus. Foi quem? Aladim. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos, gente? Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Claro que foi Deus, Esse mesmo que ressuscitou Jesus, Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Paulo está afirmando aqui que somente Deus pode nos dar vitória contra o nosso eu. Eu aprendi isso na prática, depois que eu fui ver esse versículo. Aprendi na prática isso. A percepção que o Santo Espírito de Deus me dava força para vencer minhas tentações. Nos momentos que eu ficava fraco, não fazia minha devocional, que eu me afastava de Deus, eu ficava muito mais fraco, caía muito mais do que o normal. Você que entende essa linguagem, processo de santificação, devocional, vida com Deus, você sabe muito bem do que eu estou falando. Paulo afirma, somente Deus pode nos dar vitória sobre o nosso eu. Deus, através do Espírito Santo dele, vivificará, Paulo diz, vivificará, ou seja, santificará o nosso corpo, o nosso eu, escravizado pelo pecado. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Eu afirmo para você, só é possível vencer pecado através do Espírito Santo de Deus. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Eu vou te explicar por quê. Alguém acha que Deus é maluco? Não. Você acha que Deus ia botar o Espírito Santo nessa furada que é morar na gente se não tivesse que ser assim? Deus enviou o Espírito Santo dele para morar na gente, para viver 24 horas por dia com a gente,
porque nós precisamos dele para vencer as tentações. É por isso que a gente lê a Bíblia, faz oração, busca a Deus, para fortalecer quem? O bíceps. O Espírito Santo de Deus que habita na gente. Quando a gente fortalece ele diariamente, ele nos dá vitória sobre as nossas tentações. É por isso que Deus enviou o Espírito Santo, gente. Por causa disso. Porque nós dependemos do Espírito Santo de Deus para vencer. Ah, foi mais forte que eu. Sempre vai ser mais forte que você. Para essa desculpinha para pecar. Ah, pô, pastor, tu sabe como é que é, né? É difícil. Sei, eu luto contra isso também. Talvez você está pensando assim, pastor, o que eu faço para receber o Espírito Santo de Deus? Já contei aqui, né, a experiência que eu tive com uma patroa minha, que trabalhava num colégio, ela falou assim, a tua igreja tem batismo do Espírito Santo? Eu falei, tem. Tem, mas vocês são batista renovado? Eu falei, não, tradicional. Ué, mas tem batismo do Espírito Santo? Eu falei, tem. Como assim? Eu falei, tem. Eu falei, quando é que o Espírito Santo passa a habitar na vida da pessoa? É um batismo que é marcado para o Espírito Santo habitar? Como é que funciona lá? Falou, então. Falei, eu não entendo que é assim não. A Bíblia me diz que não é assim não. Aí ela, olha o que o texto de Efésios 1,13 diz. É o texto que eu mostrei para ela. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Batismo do Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo é quando? A conversão. Eu reconheço que sou pecador. Eu acredito que Jesus morreu na cruz para me livrar dessa escravidão do pecado. Eu aceito Ele como meu Salvador. Batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, nesse momento, no ato da conversão, passa a habitar na gente. Não precisa fazer mais nada. Não. É a partir desse momento que Ele começa a agir na nossa vida. Aí aquilo que eu praticava de errado, eu já não sinto tanto prazer de praticar, e eu vou lutando contra aquilo, vou lutando, venço e vou deixando para trás. Não é você, é o Espírito Santo de Deus. Existem casos de milagre que acontece. Pessoa que bebia, aceitou Jesus, cara, não aguento sentir cheiro de cerveja. O que é isso? Mágica? Pastor fez uma oração poderosa. Tá. Culto do... Por aí vai. Espírito Santo de Deus. Eu era uma pessoa agressiva. Não sou mais. Fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. O Espírito Santo de Deus, o fruto dele, começa a amadurecer e a gente vai deixando para trás pecados, maus costumes, atos que não condizem com a vontade de Deus, porque a presença de Deus incomoda, nos constrange para a gente não sentir mais o prazer que a gente sentia no pecado. Aí você entende que é o Espírito Santo de Deus que nos dá vitória. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita a dizer, não, eu não vou fazer. Caraca, mas estou com a vontade, mas eu não vou fazer. Não vou. José, eu conto para eles, você imagina que a mulher de Potifar era o quê? Magrela, gordona, feia, era. Filhazão, filho. Pensei em falar para você pensar na mulher bonita. Não pensa, não.
Então pensa assim, imagina a mulher mais bonita, corpão, mulher de Potifar. Você vê jogador de futebol feio, mas tem um statusinho com a mulher bonita. Tá? O cara era um oficial, o cara era top na época. Você acha que a mulher dele... Zezinho vazou porque ia dar ruim, filho. Irmão, quando ele viu um buraquinho, ele vazou, porque senão ia pegar a mulher de Potifar. O Espírito Santo falou assim, corre, Zé, corre que vai dar ruim. Ele vazou. Ouvi a voz do Espírito Santo. É o que acontece com a gente. As vontades, elas até vêm, mas você diz não. Não. Aí, rapaziada, pô, vão ali, tem um esqueminha ali. Pô, vou não, irmão. Emily, vão ali na casa do fulano, o pai dele viajou. Não vou. Quem veio ver o teatro ontem, top. Se você perdeu, domingo que vem tem representação. Fica triste não. Mas volta para cá. Não vou. Pô, tem um esqueminha ali para te arrumar. Pô, vamos levantar a pipa, irmão. Vamos pôr um dinheirinho, vai botar um dinheirinho mole. Cara, isso aí não condiz com o meu caráter. Não condiz com meus princípios. Aí, irmão, pai, dá uma olhada. Às vezes eu contei para eles. Vou contar. Estava na praia com os amigos jogando futebol, e daqui a pouco chega um malandrão. Aí, cheguei. Vem cá ver o bagacinho que eu peguei ontem. Aí eu estava sentado assim. Aí eu saí. Aí, qual, cheguei. Não quero ver não. Aí a mulher falou assim, pô, o cara é pastor, cara, sei o que lá. Aí ele ficou todo sem graça e tal. Aí depois ele falou, pô, desculpa. Eu falei, não, tranquilo, irmão, tranquilo. Eu só não quero ver. Não quero ver. Situações do nosso cotidiano que nós somos tentados. Tem gente que é mais curioso que o outro também, né? Mas... não. Está tentando vontade de olhar? Sai de perto. Lembra do Zezinho? Vaza. Porque você... Gente, o pecado, a gente não chega assim... A gente fala muito, o pecado tem que ser um tropeço, um acidente. Às vezes o acidente acontece por causa de... desobediência às leis do trânsito. A gente sabe. Você sabe. Você precisa realmente buscar forças em Deus para você dizer não. Porque tudo que o diabo quer, ele quer destruir sua família. Ele quer destruir seu casamento. Ele quer destruir seu negócio. Ele quer destruir a sua vida. Ele quer atrapalhar o plano que Deus tem para você. Ele quer que seus filhos sejam mais um que vão crescer sem a figura de um pai dentro de casa, sem a figura de uma mãe dentro de casa, sem ter uma família funcional, sem ter uma família estruturada, onde o amor reina. Quando você pensa nisso, você não tem coragem de fazer algumas coisas. Você já sabe, aprenda com os erros dos outros. Quantos erros que as pessoas cometem que você olha assim e você... caramba, meu irmão, Deus me livre isso acontecer comigo. Só que você precisa se policiar, porque senão acontece. Caraca, fulano caiu. Vira e mexe aparece, né? Vou nem falar o nome aqui, de repente vocês estão pensando mesmo que eu. Caraca, que escândalo. Não vigiou, cai. Se você não se policiar, você cai. Se você e o policiar entenda que é você fortalecer o Espírito Santo de Deus. A melhor forma de você se defender contra os ataques demoníacos é você estar juntinho de Deus, filho.
coladinho, tete a tete, caminhar junto, comunhão com Deus. Porque quando você pensa, Deus já fala, opa, vamos embora, sai fora. Quando você, opa, vaza. Porque começa aqui, senão você pensa assim, caraca, pô, esse negócio pode dar certo, hein? Se eu fizer isso, já reparou como é que a nossa mente é PhD para fazer coisa errada? A gente maquina tudo, meu irmão. Isso aqui tá, pá. Minha mãe vai sair, meu pai tá. Vai dar, vem a hora, pá. Fração de segundo, o plano está montado. Que o capetão está lá assim, isso, vai aqui, pá. Aí você, quando vê, não sei como é que aconteceu. Não sabe. Não sabe. Vocês sabem que eu falo para vocês, né? Sabe. A guerra começa aqui. Se o Espírito Santo de Deus não estiver atuando, ter liberdade, ter legalidade sobre a sua vida, se você não travar a batalha na mente, você vai para a prática muito rápido, hein? Aí você escorraça tudo que você construiu até aqui. Aí, como diz minha mãe, é mais um para a fila dos infelizes. Mais um para a fila dos mal resolvidos na vida. Escolhas, não mais eu, é uma decisão. E a decisão é sua. Quando Deus passa a habitar na nossa vida, a gente encontra o verdadeiro sentido de viver. A gente encontra sentido na vida. A gente encontra propósito de por que a gente está aqui. Sentimento de completude. Alguém disse que dentro do ser humano tem um buraco que só Deus pode preencher. Se Deus não preencher, sempre vai ter esse vazio na sua vida. A gente encontra a verdadeira liberdade, consegue vencer as batalhas interiores que às vezes nos joga no chão. A gente está de em pé, mas nosso espírito está abatido, caído. Feche seus olhos, por favor, eu quero orar com você, que a hora já está avançada. Você pode receber Deus na sua vida hoje. Você pode hoje sair daqui capacitado, recebendo esse poder para vencer as tentações. Eu não sei como é que está o seu coração hoje, mas hoje a gente aprendeu com Paulo que para a gente dizer não mais eu, dizer não para o nosso eu, a gente precisa de autoconhecimento, reconhecer a nossa incapacidade e receber o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Somente assim você vai conseguir dizer não para o seu eu. Você quer dizer não mais eu hoje? Você quer receber o Espírito Santo de Deus na sua vida? Você reconhece que você não está conseguindo sozinho? Você tentou de todas as formas. Você já fez de tudo, ou quase tudo, mas não está dando certo e não vai dar. Você quer receber o Espírito Santo de Deus na sua vida hoje? Reconhecer que você é pecador? Reconhecer que você depende de um poder sobrenatural? Aceitar Jesus como seu Salvador? Eu acredito que Deus trouxe você aqui hoje para você tomar essa decisão, você que não tomou ainda. Por favor, todos com os olhos fechados. Pedir para diminuir essa luz aqui, ou então fazer o possível para que eu enxergue lá em cima, quando não estou enxergando ninguém lá em cima.
eu quero te dar essa oportunidade para você, tá bom assim, entregar a sua vida a Jesus hoje. Você que está cansado de lutar. Você que está cansado, esgotado, de viver como um derrotado. Talvez um infeliz ou uma infeliz que finge ser feliz. Que investe até tempo, dinheiro, para fingir que é feliz, para fingir que está realizado, realizada. Não existe realização sem Deus. Nós não somos desse mundo. Enquanto você não encontrar Deus, você nunca vai se sentir completo. Você não foi criado para viver aqui. Você não foi criado para ficar nesse mundo que a conta não fecha. Não vai fechar nunca. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Quando todos estão com os olhos fechados, por favor, todo mundo com os olhos fechados, no momento de decisão, gostaria que você levantasse uma de suas mãos que eu quero orar por você. Só levantar para eu ver e abaixo que eu quero orar por você. Pode abaixar, que Deus te abençoe. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Pode abaixar, que Deus te abençoe. Pode abaixar, que Deus abençoe vocês. Pode abaixar, que Deus te abençoe. Pode abaixar, que Deus te abençoe. Mais alguém quer tomar essa decisão? A decisão mais importante da sua vida? Pode abaixar, que Deus te abençoe. Pode abaixar, que Deus te abençoe. Pode abaixar. Fique em oração você. É uma guerra, é uma batalha que às vezes a gente fica assim, não, eu não vou conseguir não vou tomar essa decisão não, porque eu acho que eu não vou conseguir. Você não vai conseguir se você não receber o Espírito Santo de Deus. Se você receber, você vai conseguir, porque Deus vai te dar a vitória. Você quer experimentar? Pode abaixar, que Deus abençoe. Você quer experimentar? Convidar Jesus para entrar na sua vida? Levanta uma de suas mãos. Esse ato, eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você. Pode abaixar, que Deus te abençoe. Quero orar por você também, que já entregou sua vida a Jesus, mas você tem encontrado dificuldade para vencer o seu eu. Você tem enfrentado lutas que você tem falhado. Você sabe que você não está exatamente da forma que Deus quer que você esteja. Você precisa fortalecer o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você precisa buscar mais a Deus. Você precisa se comprometer mais, às vezes até com aquilo que você prega, mas você não bota em prática. Você sabe há anos, mas você não pratica. E tem falhado, tem caído. Talvez Deus trouxe você aqui para você acertar isso enquanto há tempo. Eu quero orar por você também. Você sincero, sincera, que quer pedir ajuda como Paulo. Senhor, me ajuda porque eu não estou aguentando mais sozinho. Tem alguém que quer tomar essa decisão hoje? Levanta uma de suas mãos, eu quero orar por você. Pode abaixar, que Deus te abençoe. Pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar. Mais alguém? Pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, Deus te abençoe. Pode abaixar, que Deus te abençoe. Pode abaixar. Mais alguém? Mais algum? Pode abaixar. Mais algum sincero nessa noite? Pode abaixar, que Deus te abençoe. Pode abaixar, pode abaixar. Deus sabe exatamente o que está motivando você a levantar a sua mão. Para mim não faz diferença nenhuma, que eu não tenho poder para agir na sua vida. Mas Deus sabe exatamente o que está te motivando a você tomar essa decisão, essa atitude. E tenha certeza que Deus está pronto para te ajudar, para te perdoar, para te libertar, para te trazer de volta a alegria que o Espírito Santo dele traz para a nossa vida. Sentimento de paz, alegria, esperança. Só Ele pode nos dar isso. Você quer voltar a sentir? Levanta uma das suas mãos, quero orar por você também. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé para a gente encerrar esse culto junto?
gente vai cantar e quero convidar você, como um ato de fé. No final dessa canção nós vamos orar juntos aqui no altar do Senhor. Eu gosto de dizer que isso aqui não é púlpito, não é palco, isso aqui é altar. E eu quero te dar a oportunidade para você colocar diante do altar do Senhor a sua luta. Talvez você queira vir para representar alguém também. Talvez seja um filho, uma filha. Talvez você tenha olhado hoje para esse grupo de adolescente aqui. Pô, meu sonho é meu filho e minha filha estar ali com eles. A alegria deles. Eu sei que tem pais lutando, esgotados, por filhos que estão afastados. E nós queremos orar por vocês também. Quando estiver cantando, vem para cá para frente, que no final da canção eu quero orar com você, junto com você aqui. Não fica com vergonha não, a gente está junto. Nós somos todos iguais. A diferença é que uns são sinceros e outros não. Seja sincero diante do Senhor. Pai, nós entregamos essas vidas aqui em Tuas mãos. O Senhor sabe exatamente o que passa no coração, na mente de cada um deles. Obrigado por isso, Pai. Obrigado pelo Teu poder, mais uma vez agindo de forma tremenda na vida de cada um deles aqui, na nossa vida. Senhor, que seja uma noite de salvação. Obrigado pelas vidas que se entregam hoje. Festa no céu, festa aqui. Que o Teu nome seja honrado e glorificado, Pai. Vidas que entendem que precisam Te buscar mais, que precisam buscar mais o Senhor face a face diariamente. Que não seja uma decisão vazia, mas uma decisão precedida de outras decisões. Amanhã, terça-feira, durante a semana, que Te busquem intensamente, com a mesma disposição, com a mesma intensidade que estão fazendo aqui nesse momento. E que eles vivam dias maravilhosos na Tua presença. Que eles sintam a Tua presença como nunca. Transformando, fortalecendo, renovando, libertando, dando vitórias, Pai. E que eles tenham a certeza que é o Senhor, o Teu Santo Espírito, que está dando essa vitória a eles. E que eles busquem intensamente cada dia mais isso. Que nós venhamos a buscar cada dia mais a Tua presença, fortalecer Teu Santo Espírito, para que possamos ser uma igreja relevante, servos e servas que vamos impactar essa nação, que vamos ter famílias saudáveis, famílias estruturadas, onde o amor, a Tua paz, a Tua alegria reina. E que as pessoas olhem para a gente e sintam um desejo de ser igual a gente. Sintam um desejo de ter uma família como a nossa. E venha perguntar para a gente. E a gente vai dizer: Deus está fazendo isso na minha vida, na minha família. A glória é de Deus. Experimenta isso também. Eu fiz isso. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. Atende, age poderosamente na vida de cada um deles. O Senhor sabe exatamente o motivo que essas lágrimas estão rolando. Liberta, Pai, filhos. Resgata. Os filhos são herança do Senhor. Nós não criamos filhos para perder para Satanás. Salva os nossos filhos, Senhor. Livra nossos filhos, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, por favor, Pai. É no nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e somos muito gratos por essa noite especial. Amém.